Meu pai, todo mundo sempre me questionou porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe por algumas vezes pro hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria para fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. A família dela enfrentava a violência doméstica na figura do pai. Eu sou menina de interior, nasci na cidade de Santa Cruz do Sul, que aliás tem muito orgulho, Rio Grande do Sul. Eu sou a mais velha de casa, mais velha de 4 irmãos. Era muito difícil como criança ter todo mundo falando o quanto meu pai era ruim, era agressivo, batia na minha mãe, o quanto ele era cruel, ruim. Até o dia que eu cheguei pro meu avô e falei assim: vô, não fala mais isso pra mim que machuca. Eu sei que ele é assim. Aquilo que meu pai fez com a minha mãe, aliás, eu prometi pra minha mãe durante muito tempo que eu nunca tocaria nesse assunto, porque eu sei que isso a machuca demais. E eu fui questionado por diversas vezes por que meu pai não apareceu na minha vida, o que eu tinha pra esconder. Mas era respeito por ela. Porque ela se sentiu envergonhada, porque ela foi usada. A minha mãe só parou de aceitar esses abusos o dia que eu com 13 anos fiz uma mochila para cada um dos meus irmãos, peguei deles na mão e saí a pé da casa da minha mãe para casa da minha avó e falou: mãe, se você não mandar ele embora, eu tô saindo daqui com os meus irmãos. A minha irmã tinha 1 ano e pouco, bebê de colo. Peguei todo mundo e fui embora. E eu falei que a gente não ia voltar mais para casa, porque a gente não ia passar mais por aquilo. Foi aí que ela tomou coragem para dar um basta. Ela tirou ele de casa, mas a violência não parou. Meus pais se casaram cedo, minha mãe aos 18. Segundo ela, eu nasci prematura. Na verdade, eu já estava a caminho. Mas naquela época não podia, a moça não podia ter barriga e não estar casada. Meu pai e minha mãe trataram de resolver esse assunto. Eles eram um casal muito unidos. Pelo menos eu lembro da minha infância, nós não tínhamos nada, morávamos na casa da minha avó. Quem me criou e com quem esteve do meu lado sempre, quando era minha mãe, estava trabalhando em casa, cuidando das coisas da roça, tudo, era minha bisavó e meu bisavô. E aí meu pai começou a trabalhar numa fábrica de móveis, começou a prosperar, de funcionário, ele e meu tio fizeram o próprio negócio. Mas num determinado momento da vida, quando ele chegou numa estabilidade até então financeira que a gente nunca experimentou, uma chave virou. E aí ele se transformou num cara que eu não conhecia, bem agressivo.